Entre Família está no ar para alegrar ainda mais a sua semana. Então chega junto, porque por aqui nós estamos muito alegres de poder dividir essa semana com você. Eu mais uma vez com meu amigo aqui de longa data, Lucas Nascimento. Boa tarde. Que prazer estar com você mais uma vez. Boa tarde para você, Igualmente. viu? Boa tarde para você de casa. Sempre muito bom estar por aqui, aprendendo bastante, aprendendo com você também, esse lance de apresentação, tudo, mas essa questão de amizade fica muito mais fácil, a gente se diverte durante a tarde. A gente aqui. se diverte, né? É bom ter um trabalho assim, né, Lucas? É gostoso. E aí, como é que foi seu fim de semana? Tô sentindo seu sorriso mais alegre, mais vivo, mais brilhante. Ah, foi um final de semana muito bom, né? Muito bom. Foi muito bom? Novidades? Foi. Ah, temos, né? Tem? Tem. Tem? Quer compartilhar com o nosso público? Ai, Tá, que- não vou fazer essa pressão. Não vou fazer essa pressão. Depois vocês sigam o Lucas para descobrir o que tão inesperado aconteceu na vida dele, o que tão, assim, que deixou ele feliz da vida, tá? Olha lá, é Luca. @NLuca, @NLuca. E aí depois você vai entender, porque o nosso foco aqui hoje, né? Acho que não é o tema de hoje esse, né? Não sou eu o tema de hoje. Até eu fiquei empolgada agora, quase Mas foi bom, contei, posso acreditar, foi muito bom, Foi tô muito bom, feliz. né? E semana boa, né? Para alguns foi um fim de semana incrível, mas também foi bom, graças a Deus. Deu tudo certo lá em casa também. E é o seguinte, Lucas, produtividade tóxica é o tema de hoje. Eu te confesso que tô bastante ansiosa para essa discussão, porque a gente tem muito essa pressão. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aproveitar cada tempinho que a gente tem para produzir alguma coisa, para se sentir útil no mundo. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes acontece comigo. Sim, acaba acontecendo sim. E, poxa, sobrou um tempo. É bem isso que você falou, sobrou um tempinho, eu preciso colocar alguma atividade nesse tempo, senão tá fora, eu não tô produzindo legal, ou meu outro amigo sempre tá fazendo alguma coisa, então eu sou incapaz disso. O que acontece? A gente fica trabalhando, a pessoa pode romantizar tudo aquilo. E aí que tá o perigo de ficar romantizando, achar que você, hoje eu não consegui produzir, não consegui pensar, legal, poxa, o que tá acontecendo comigo? Seria normal um dia você estar um pouco mais tranquilo, não conseguir produzir, às vezes ficar se culpando. Calma que não é bem por aí o caminho não, viu? Por isso que eu também tô bem ansioso pro programa de hoje, tem muitas perguntas para fazer, para poder gosta de entender. trabalhar também, né, Lucas? Conhece? As madrugadas que o digam. Aí é que tá, as pessoas também ficam nessa de madrugada, quer trabalhar, tudo se sente bem quando alguém fala, às vezes um amigo chega, poxa, você não tá trabalhando bastante, não? Para analisar um pouquinho. A pessoa, não, normal, que isso, tá tranquilo. A pessoa acha que é um elogio, na verdade, se sente bem com isso. Cuidado. Hoje nós temos uma especialista aqui. Esse momento vai ser muito legal pra gente poder conversar, tentar esclarecer esse lance de produtividade tóxica. Esse título me chamou a atenção, porque sempre que a gente fala de produtividade é uma coisa boa, né? Ser produtivo, produtividade, enfim. Mas tóxica? E aí? E agora? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, na volta a gente quer a sua interação, então continue ligadinho, porque eu tenho certeza que essa segunda-feira vai render. E se você, a gente tá falando aqui de trabalho, mas se você não trabalha fora de casa, porque em casa tem muito trabalho com as crianças, com os filhos, vem junto com a gente, porque esse assunto também é para todo mundo, né? Não é só trabalho externo, não, é trabalho de casa, fora, na vida, tá bom? Chega junto, Entre Família só tá começando e volta já. É isso mesmo, estamos de volta com o Entre Família. Muito bom saber que você está aí. Intervalinho rapidinho, bom que a gente passe mais tempo junto. Hoje está falando sobre um tema importante, essa questão de produtividade tóxica, né? Essa questão, às vezes, a pessoa romantiza, acha legal trabalhar, não tem um tempinho livre. Se achar que tem um tempo livre, tem alguma coisa de errado. Calma aí, quem está errado pode ser você pensando dessa maneira que está certo. Calma aí, vamos analisar certinho. E a gente olha, inclusive, nos stories, né? Assim, postando a pessoa com o computador, com um chazinho do lado, aquela coisa toda. E a gente pensa, nossa, também preciso fazer mais, né? Exatamente. Se a pessoa pode, por que eu não estou fazendo também? Fica tem nessa. isso. E a gente quer saber uma coisa, né? Isso que eu ia falar, porque o pessoal de casa é super bem-vindo participar com a gente. A gente tem pergunta, né? Tem pergunta. E a gente quer saber o seguinte, você se sente sobrecarregada? Você se sente sobrecarregado? O que está acontecendo nesse momento com tanta coisa que você tem para fazer? Então conta aqui pra gente, se você se sente sobrecarregado ou sobrecarregada com tanta coisa que você tem para fazer, conta um pouquinho dessa experiência. Se você quiser aqui alguma orientação da nossa psicóloga, ela está disponível também para te ajudar nesse processo, né? Porque às vezes assim bate o desespero, tipo, eu não vou conseguir. Aí às vezes a gente vê outra pessoa conseguindo e a gente se cobra muito. Então se você tiver alguma dúvida nesse sentido, pode entrar em contato como, Lucas? A gente tem um número, é até legal falar, porque caso você queira participar, queira fazer uma pergunta, mas está meio assim ainda,
pode mandar anônimo, sem problema nenhum, pode mandar. A gente está aqui para receber sua interação, a sua pergunta e vamos conversar. Você pode mandar para a gente pelo 12 98315 0249, eu vou repetir, 12 98315 0249. Tem até o QR Code aí no cantinho, coloca o celular ali, ó, você já consegue entrar em contato com a gente rapidinho. Você pode mandar a sua interação, a sua participação, que sempre é muito bem-vinda aqui no Entre Família, né? É isso aí, hoje é dia de terapia de graça aqui com a Lore. Aproveita! Para você aproveitar, colocar a sua questão e contar um pouquinho aí se você se sente sobrecarregada, com tanta coisa para você fazer, como é que tá essa situação, tá bom? Hoje juntos aqui, tá? Eu, Lucas, nós todos vamos nos acolher, tá bom? Porque esse é um assunto que eu tenho certeza que bate na porta de quase todo mundo. Então, bora junto. Partiu? Bora lá então, partiu! Vamos dar boa tarde para nossa especialista de hoje, que é prata da casa, como a gente sempre fala, né, Lucas? Tá sempre aqui com a gente. Casa já. A gente tá conversando, tá faltando um crachazinho, né? É um crachá né? Pra ela. Na próxima já consegue entrar direto certinho. É a Loren Almeida, ela tem experiências em distúrbios psicossomáticos, né? Ela trabalha na linha cognitivo-comportamental. Ela também tem especialidade sobre luto, sobre esse processo do enlutamento. Loren, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Muito bom estar com você. Boa tarde. Já participou uma outra vez, uma outra oportunidade. Sim, muito bom estar aqui agora, participando juntos. Com você novamente. Obrigado pelo atender nosso adoro convite. Vir. E a parte legal da gente receber alguém que a gente conhece, que a gente já senta assim no sofá, ó, tipo, Loren, é hoje que você vai resolver meus problemas, por favor. Responda-nos e ajude-nos. Eu tenho certeza que em casa também o pessoal tá nessa questão, ainda mais se quem está me ouvindo ali é mãe, vai entender muito essa questão, né, de produtividade tóxica. A gente tem essa relação com o trabalho, né, esse trabalho externo que eu falei, que a gente vai lá, ganha uma remuneração por isso, e tem um trabalho dentro de casa, a gente sempre tem que lembrar disso, né? Tem muitas mulheres, às vezes alguns homens até, que trabalham dentro de casa, focado no cuidado com os familiares, com os filhos, enfim. Vamos começar então esclarecendo, Loren. Produtividade tóxica, mas produtividade não é uma coisa boa? Como que ela pode ser tóxica? Eu acho que a gente sempre, toda vez que a gente vai conversar, eu sempre gosto de falar do equilíbrio, né? Então, todo e qualquer processo, qualquer assunto que a gente trouxe aqui, a gente sempre vai pensar no equilíbrio. Então, para qualquer desenvolvimento de tarefa, de trabalho, o equilíbrio é o ideal. Então, a produtividade ela é super importante, tanto em casa quanto no trabalho externo. Ser produtivo, se qualificar, estudar, procurar se atualizar, então os assuntos mudam, a gente tem que estar sempre, né, inteirado de tudo. Porém, entender que a produtividade excessiva, ela se torna tóxica. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer outras coisas ou deixa de aceitar convites, né? Então, não participa de nenhuma atividade de lazer, nunca tem tempo, porque eu tenho que produzir. Então, eu chego em casa, trabalhei o dia todo, quem tem filho, ou quem tem marido, ou quem tem mãe também, pai, enfim, irmão, e aí não interage com a família, porque chega em casa tem que fazer mais alguma coisa e pega o notebook e continua trabalhando. Ah, não, porque eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar, eu tenho que continuar, eu tenho que terminar um relatório, então eu acabo trabalhando o tempo todo. E às vezes a gente tem uns vídeos, eu já vi uns vídeos assim de coaching, coisas do tipo, dizendo assim, enquanto você dorme, alguém produz. Enquanto você descansa, alguém está vendendo. Gente, calma, vamos devagar com essa história, Trabalha enquanto né? eles dormem. Isso, exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é muito importante entender que o sono faz parte, assim, total da produtividade. Ter qualidade de sono faz diferença, uma diferença incrível no meu desempenho, né? Porque eu preciso descansar, eu preciso relaxar, os meus neurônios também precisam descansar, até para funcionar melhor. Então, muitas vezes, quando a gente dorme mal, a gente fala, nossa, estou cansado, ou fico mal-humorado, ou dá mais fome, porque o seu corpo fica tentando compensar de outra maneira, né? Então, é muito importante a gente entender que o descanso também é parte do processo de produtividade. Né? E acontece isso da pessoa se sentir bem quando alguém fala, nossa, você não está trabalhando muito não? Para ela vem como um elogio, poxa, realmente, nossa, hoje eu dormi tarde porque eu estava trabalhando, nem consegui parar para almoçar hoje, ela acaba se sentindo bem, acontece isso? Sim. Eu acho que existe uma competitividade até, né? Uma competitividade que não é sadia. Então, por exemplo, se eu falo, nossa, gente, preciso ir embora porque amanhã eu tenho que acordar às 6h15. Alguém fala, ah, mas eu acordo às 5. Né? Nossa, eu preciso ir porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho na escola. Ah, mas eu tenho 5 filhos, você só tem 2. Então, né? Ah, mas você não tem filho. Não, você não tem filho, você não sabe o que é. Eu tenho 2, você não tem nenhum, imagina, minha vida é muito mais difícil. Então, a gente fica num processo de competição de quem sofre mais, né? De quem trabalha mais, quem dorme menos, quem produz mais, né?
Então, assim, não é assim que funciona. Cada um tem a sua rotina e cada trabalho tem uma demanda, né? Então, o trabalho externo tem vários tipos de trabalho, né? O trabalho em casa também tem vários tipos. O tamanho da sua casa, né? Você tem animais ou não, tudo isso influencia. Não dá para comparar, né? É muito nociva a comparação. Isso é um ponto muito importante. É muito nociva essa questão de comparação, com certeza. O que você observa, assim, em consultório como uma consequência dessa produtividade tóxica? O que chega lá para você que você identifica isso, que é o excesso de muita coisa? Olha, o que tem vindo, e aí também por conta da pandemia, porque na pandemia todo mundo queria produzir, né? Você está em casa sem fazer nada, faça cursos online. O que aparecia de curso online, de todos os tipos e linhas. Então, assim, como assim se passou a pandemia e não fez nenhum curso online? As pessoas eram cobradas, né? Então, o que tem chegado muito, o que tem sido muito, muito forte é a ansiedade. Então, as pessoas têm tido uma ansiedade absurda, crises de ansiedade por conta dessa vontade de fazer acontecer, eu tenho as crianças voltando para a escola, então as crianças têm tido ansiedade, isso tem aumentado muito. E a gente tem muito burnout, que é o excesso, né? Quando a pessoa está com a estafa mental no último limite, né? E esse processo, ele é muito importante, a gente tem que dar atenção, a gente tem que cuidar. Não pode falar, não, mas é normal ficar cansada, é normal dormir só 4 horas por noite. A gente tem muita coisa para fazer. E as pessoas, como ele falou, as pessoas acham bonito, se você para reparar, para perceber, nossa, estou na correria, não tive tempo, não deu tempo. Nossa, não tenho tempo de nada. Então, como se estar na correria fosse algo a se orgulhar. Eu entendo que existe uma correria, que existe, né, a gente tem uma demanda grande, porém, o que eu, até em consultório, o que eu tenho falado muito para os pacientes é assim, cronograma. O que me ajuda a conseguir incluir todas as atividades, né? Então, assim, ter disciplina é liberdade. Então, às vezes, não, mas eu não gosto, ficar anotando tudo, eu fico muito preso. Eu gosto de ser livre. Mas se você tiver disciplina, você vai ser muito mais livre, porque você fica escravo de tudo, né? Então, ter um cronograma, ter uma agenda, e aí cada um vai desenvolver a sua agenda. É no notebook, é no celular, é no papel, não, uma agenda física. Cada um gosta de uma coisa. Eu gosto muito da agenda física, eu gosto muito de anotar. Então, você põe uma agenda e aí você anota tudo ali. Tanto os compromissos de trabalho, quanto os pessoal. Eu vou levar o filho no médico, eu vou no programa, tenho uma entrevista no programa. Eu não posso marcar nenhum paciente nesse horário. Você organiza a sua rotina para você poder ter liberdade e de colocar ali também. Evento, aniversário, a gente tem que pôr ali. Né? Alguém te convidou para uma festa, isso tem que estar na tua agenda também, para você se organizar para isso. Não falar, não vai dar tempo, não vou conseguir. Olha, eu posso te confirmar mais perto? Acaba priorizando a sua vida social também, né? Vida social é super importante, é saudável. Gente, esse assunto tá muito legal, porque muitas vezes a gente acaba querendo preencher todos os espacinhos, né? Mas eu vou trazer agora uma história de sucesso. Eu achei muito legal, tô doida para conversar com ela, Luana Pinheiro, que é consultora empresarial. Vou dar boa tarde para você já, Luana, e contextualizar a sua história. Seja bem-vinda ao Entre Família. Muito obrigada. A Luana já aparece aqui pra gente. É o seguinte, ela, durante a pandemia, ela conseguiu muito bem equilibrar os pratinhos, ela não entrou nessa produtividade tóxica. E o que eu achei mais curioso é que ela é mãe de gêmeos, tá? E além dela ser mãe de gêmeos, na época eles tinham 3 anos, ela trabalhava via CLT e ainda conseguiu colocar um projeto que ela tinha, um sonho, tirar do papel e colocar isso em prática. Luana, mulher de Deus, como que você conseguiu fazer isso? Me conta. Muito boa tarde a todos. Sim, na época, quando a pandemia começou, antes da pandemia, eu tinha um sonho de ser empreendedora e ter a minha consultoria de gestão empresarial. E isso foi em meados de outubro, antes da pandemia. Porém, quando a pandemia chegou, né, a empresa que eu trabalhava há 13 anos como CLT e tinha uma certa estabilidade naquela ocasião, ela me colocou em home office e reduziu a minha jornada de trabalho. Então, eu tinha metade do tempo livre para correr atrás dos meus sonhos e também cuidar da minha família, que sempre foi a minha prioridade. E então, comecei a empresa no meio desse cenário. Eu me lembro que as pessoas, os empresários, né, estavam apavorados naquela ocasião, porque tinha que levar a empresa para o digital e a minha nasceu no digital,
né, no meio daquilo tudo. E eu comecei os meus primeiros atendimentos, comecei os meus primeiros clientes e fui caminhando com a minha empresa até que recentemente eu tenho a minha unidade Consulting Now. Mas naquela ocasião, como eu conseguia conciliar tudo, né? E os filhos tinham 3 anos, a escola parou. E confesso, né, que foi bem desafiador colocá-los na aula online, pela idade que eles tinham. Então, eu fazia as atividades com eles, enquanto a gente estava trabalhando, eu e meu marido em casa, eles sentavam ao nosso lado e nós fazíamos juntos as atividades. Ao longo do dia, eu separava pequenos intervalos, curtos intervalos, mas era bastante intervalo para cuidar deles, para ficar com eles. Então, assim, eu consegui conciliar. E todos os dias, no horário do almoço, era sagrado levar as crianças para dar uma volta na rua. Seja de bicicleta, de patinete, ou mesmo uma caminhada. E se tivesse chovendo ou muito frio, ia de carro. Mas tinha que tirar e ter esse intervalo com eles, para eles saírem um pouco ali do ambiente. Então, dessa forma, eu fui conseguindo conciliar. Era até isso mesmo que eu ia perguntar. Boa tarde para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Prazer falar com você. Porque imagina, em meio a tudo isso, tá com gêmeos, tudo em casa, você conseguiu dividir as tarefas certinho. Bom, isso aqui tempo vai ser para isso para isso, mas de uma maneira saudável. Você imaginou que fosse conseguir administrar tudo isso daí? Como é que foi esse comecinho? Poxa, quero abrir uma empresa aqui, tenho os filhos aqui, tudo, estou em casa. Como é que foi? Assim, eu tenho meu marido em casa, né? Ele me ajudou bastante, mas confesso que a gente teve essa jornada de desafios e a gente foi adaptando a rotina. E uma das coisas que eu sempre falo, né? Então, ser mãe, ser mulher, esposa, são papéis que fazem parte da nossa vida, da minha vida. Eu preciso conciliar. Ah, Luana, você dá conta de tudo? Sim, tudo que é importante. Então, essa é a questão da produtividade tóxica, porque a gente pensa que é dar conta de todas as coisas, e não é. Mas na vida, nós vamos criar prioridades, como eu falei, os meus filhos, minha família, né? E o meu bem-estar é prioridade. Segundo, o meu trabalho, eu tenho compromisso com os meus clientes, com as empresas, né? Com o meu trabalho. Nossa, Luana, quando você falou assim, Luana, você consegue dar conta de tudo? Sim, dou. Eu fiquei assim, ó. Tá bom, então. Aí você falou assim, sobre o que é importante, né? Porque eu não sei se isso acontece, né, com a gente que é mulher, a gente quer conseguir tudo ao mesmo tempo, que é um absurdo, essa loucura. E eu pergunto para você, assim, o que você fez para não surtar? Eu sei que você disse que dividiu o seu dia, né? Em lacunas de atividades e tudo, com os filhos, você fez tudo muito certinho, assim, para cada coisa no seu momento. Mas você conseguia estar naquela janela, por exemplo, agora eu estou trabalhando no meu trabalho CLT, estou concentrada aqui. Ou você ficava assim com o coração, ai meu Deus, tem que mexer naquele negócio ali, do meu projeto novo, ficava com aquela expectativa, ou você conseguiu trabalhar a sua mente para estar aonde você estava naquele horário do seu cronograma, e não surtar com muita coisa? Não, eu consegui organizar certinho. Então, quando eu trabalhava na empresa, que eu era CLT, eu dividi com a minha equipe, eu trabalhava de manhã, né, das 7h30 às 11h30, e no período da tarde a minha equipe dava cobertura. Então, eu conseguia fazer certinho essa janela para que no período da tarde eu conseguisse cuidar da minha empresa e dos meus clientes. As crianças, lógico, no começo, eles não entendiam como que a mamãe e o papai estão em casa e não estão brincando, porque era diferente. E, então, foi tudo muito conversado, era muito diálogo, né? Eles tinham pouca idade, mas conseguiam entender certinho. E o fato deles serem irmãos, eles brincavam juntos, acabava tendo companhia. E as atividades do dia a dia, eles acabavam também se ocupando com isso. Então, foi a forma que eu consegui lidar.
E à noite era o período, como já é a vida normal, a alimentação da casa, né? Fazer a janta, cuidar da família. Isso já foi. E outras coisas, né, pesada de casa, aí é onde eu falo, para mim, precisa ser feito, é importante, mas não precisa ser eu. Então, onde eu consigo terceirizar aquilo que não precisa ser eu fazendo. Então, dessa forma, eu consegui organizar minha rotina. Poxa, Luana, que legal ter a sua história aqui, você compartilhar um pouco da sua experiência com tudo o que aconteceu, com tanta coisa acontecendo, mas você conseguiu dar atenção realmente para os gêmeos, tudo, para casa, para o trabalho, esse sonho que estava surgindo se concretizou, é muito legal trazer, porque a gente pensa, poxa, realmente com tudo isso que estou pensando, alguma coisa não vou conseguir dar conta, alguma coisa tem que deixar de lado. Não, você conseguiu organizar tudo isso. Obrigado por você estar com a gente, aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco mais da sua experiência. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá certo, boa tarde. Boa tarde. Que Nossa. demais ela trazer um pouco da experiência dela. Imagina com filho, tudo, Não esse novo desafio. São 2, né? Exatamente. Não, e ouvindo ela falar assim, a gente pensa, gente, é verdade, é isso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Que realmente essa questão de cronograma é muito importante, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A Lori é nossa especialista que está aqui, você que está nos acompanhando desde o comecinho, ela já deixou um spoilerzinho do que a gente ainda vai conversar aqui no programa para a gente trabalhar nessa questão do equilíbrio. Nós vamos para um breve intervalo entre família, volta já já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre produtividade tóxica. Pois é, minha gente, quem diria que produtividade poderia ser em algum momento ruim, né? Poderia ser tóxico, mas é sim, e é o que a gente está discutindo aqui hoje. Mas calma, fica tranquilo que a gente vai trazer também algumas ferramentas para a gente desenrolar isso na nossa vida, tá bom? Agora eu vou com o Lucas, que ele tem uma novidade. A gente está aqui com uma convidada especial no Entre Família hoje, porque tem novidade na telinha aqui da TV Novo Tempo. É isso, Lucas? Conta tudo. É isso mesmo, Sus. Olha só, cheio das novidades, né? Mas agora não é sobre mim, não. Agora é na telinha da TV Novo Tempo mesmo. Seguinte, o Identidade Geral começa hoje com uma série especial, Manaus, que vai rodar durante esta semana. Wagner Cantore foi para lá com a produtora, a Soane, e gravaram várias histórias. Aquele estado é incrível. Mas eu não vou contar muita coisa não, porque eu estou aqui com a produtora, que vai pegar e contar pra gente. Agora pode contar spoiler, já tá por aqui, fique super à vontade. Conta pra gente que viagem que foi essa e qual que foi o objetivo, então, de tudo isso ir para lá. Lucas, eu não vou contar muito, que eu quero deixar o público bem curioso. Mas vai ser a semana toda de segunda a sexta. O objetivo nosso foi contar a área da missão, que cresce muito, o Evangelho Adventista, né? A mensagem bíblica pela Igreja Adventista. Lá em Manaus, para você saber, é uma igreja em cada bairro. E tem principalmente a questão da missão pelos rios, que é a Lancha Luzeiro e a igreja que navega. Então, o Wagner se animou bastante para poder ir lá gravar nesses barcos. Então, o objetivo maior foi falar da missão, mas a gente encontrou histórias incríveis, que é o programa de segunda, terça e quarta, quinta e sexta é da parte da missão. O objetivo foi fazer coisa diferente. Sabe o que eu acho demais? Eu já gravei séries por lá, já fui para lá, gosto bastante do estado, gosto muito mesmo. Quando eu fui para lá, gravei, encontrei várias histórias. Eu imagino para vocês a questão de experiência, além de ir lá encontrar várias histórias. Vocês também tiveram essa questão de experiência, mas teve história que acabou chamando mais atenção, foi mais especial, a história aconteceu, às vezes do nada apareceu, parou, poxa, vamos tentar gravar com essa pessoa que eu acho que vale a pena levar essa história para Identidade. Olha, teve tanto a história que apareceu de última hora e a história que mais chamou a atenção. A de última hora, inclusive, vai passar hoje, que é a Dona Rosa, o bloco B, né? Ali, depois do intervalo do Identidade, que fala de uma senhora que cresceu vendendo frutas típicas e ela só vende frutas típicas da região. Para você ter uma noção, a gente foi gravar com ela já anoitecendo, quase que a gente não consegue, mas deu tudo certo. E a história que mais marcou, para mim, pelo menos, foi do médico indígena. Então, esse programa de terça, que inclusive amanhã é o dia que representa a luta dos povos indígenas, a gente falou com um médico indígena que saiu da comunidade dele, foi estudar e se tornou médico e hoje salva vidas. Temos até imagens do médico, tudo você comentando Isso, um pouquinho. doutor Israel Tuyuca. Então, esse daí é amanhã.
E também tem outros, como Eu Amo Meu Próximo, que a gente está vendo aí, que é um projeto que uma educadora da faculdade lá, federal, universidade, ela faz para poder ajudar os órfãos da Covid, crianças que perderam os pais e ficaram órfãos, mas tem lá a família ajudando. E esse projeto consegue ali roupas, alimentos, para manter essas crianças crescerem, mesmo sem a ajuda dos pais. E eu imagino que você indo para lá, claro, tá a trabalho ali, tá aprendendo, você acaba também absorvendo experiências, né? Algo que você traz para você, além do que vai ao ar do programa, tudo que você está produzindo ali, decupando, enfim. Mas é uma coisa que acaba chamando a atenção. Você tirou alguma experiência para você? Voltou diferente de Manaus depois que foi lá fazer essa série? Eu acho que o povo lá é muito simples também. E assim, eu sou da Bahia do Nordeste, a gente tem esse entrosamento muito bom de Nordeste e Norte. Então, assim, a simplicidade daquele povo, a história de garra, de luta, de vencer estereótipos, como no caso do médico indígena. Então, isso mexe muito com a gente, a força daquele povo para vencer barreiras, conquistar os seus sonhos e, principalmente, serem alcançados pela missão, pelo Evangelho Adventista. Então, isso foi muito bom para a gente. Já dando aquele gostinho de quero mais, Muito, quero saber já mais, já quero- quero assistir. Vamos fazer o seguinte, a gente tem a vinheta que vai passar. Acompanhe por aí, pode soltar a vinheta para a gente saber mais um pouquinho sobre o especial Manaus. Que demais, que demais. Não, o local por si só é um cenário incrível, já chama a atenção aqui só as imagens e tem histórias com tudo isso. Sônia, quero que você reforce então pra gente, a gente já ficou com esse gostinho de quero mais, as imagens estão incríveis, a história você comentou um pouquinho com a gente também, são histórias realmente inspiradoras, mas reforce pra gente então, horário, que dia que vai, começa hoje, né? Isso, começa hoje. Posso olhar para dois aqui? Fica à vontade. Começa hoje, às 11h30 da noite. Pode conectar na TV Novo Tempo e também no ntplay.com ou também no YouTube da TV Novo Tempo. Não perde, porque Wagner é cantor e vai trazer histórias incríveis, vai contar histórias que vão nos fazer refletir e a gente vai ver como aquele estado é rico, rico de fé, rico de alegria, rico de simplicidade. Vale muito a pena acompanhar. 11h30 da noite, Identidade Especial Manaus, até sexta-feira. Tá feito o convite, então. Obrigada, Vinheta, Lucas. Histórias, obrigado por você vir aqui compartilhar com a gente, reforçar como vai ser legal poder acompanhar essa Semana de Identidade Geral. Parabéns pelo trabalho para você, o Wagner, a equipe. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Tá certo. Agora fazer o seguinte, Suza, segue daqui a pouco eu tô chegando, viu? Vem logo, moço. Vem logo que o assunto hoje é pra gente também, tá? Pois bem, minha gente, estamos hoje falando entre famílias sobre produtividade tóxica, o que é, no mínimo, contraditório no meu ponto de vista, né? Porque produtividade é uma coisa boa, né? Sermos produtivos, de vários aspectos que você pensar nessa palavra de produtividade é legal. Mas, em algum momento, ela pode, sim, ser tóxica. E esse é o ponto da nossa discussão. Estamos aqui com a Loren Almeida, psicóloga. E eu vou jogar uma pergunta, 2 em 1 para você agora, viu, Loren? É o cerne da questão aqui desse assunto, tá? Como identificar se a minha produtividade ela está sendo tóxica? O Lucas comentou, né, que a gente tem uma certa vaidade em dizer que está trabalhando bastante, que não tem tempo, rola uma certa... tipo um preciosismo, assim, né? Tipo, então estou sendo um bom trabalhador, olha como eu sou exímio e tal. Mas como a gente identificar? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está... Indo bem. Indo muito bem, mandando muito bem, dando tudo de si, né, para o nosso trabalho. Como identificar? E depois que identificar, o que fazer? Olha, é muito importante a gente pensar que o corpo fala, né? Então, o corpo vai mandar sinais, são os psicossomáticos. Então, quando a gente está muito exausto, a gente começa a ter uma sobrecarga, e essa sobrecarga vai refletir no corpo. Então, reflete insônia, sono excessivo, compulsão, uma compulsão alimentar, isso acontece também. Algumas pessoas têm problemas de pele, então assim, eu começo a ficar muito estressado, muito nervoso, muito ansioso, é muita cobrança, é muita preocupação, eu tenho que estar produzindo o tempo todo. Então, eu tenho casos até de pessoas que começam a ter problemas na pele, irritações, parecem alergias. Sistema imunológico, rinite.
Então... Eu não sei se vocês repararam, minha voz está um pouco anasalada hoje. O sistema imunológico, ele também está muito ligado ao emocional, né? Então, o sistema imunológico, quando a gente está emocionalmente muito fragilizado, abalado, ele pode sim diminuir, podem acontecer alguns problemas de saúde por conta disso. Então, esses sintomas físicos, dor de cabeça, é muito comum, então uma dor de cabeça recorrente, a irritação, a falta de paciência. Em alguns casos, algumas pessoas começam a perder o prazer pelas coisas. Então, eu já não tenho mais prazer, eu não consigo nem me imaginar fazendo alguma coisa que não seja só produzir e trabalhar. Então, vamos viajar? Mas vamos viajar para onde? Mas como? Mas que dia que a gente vai? Que hora que a gente volta? Então, aquilo que deveria ser um passeio, um momento de alegria, vira um problema. Porque assim, mas quantos dias, quanto tempo? Leva o celular, não leva o celular, leva o notebook? Mas será que eu posso? Mas eu estou de férias, mas... então, assim, sempre esse processo de cobrança. Então, o excesso de cobrança. Quando você percebe que você não consegue relaxar, então, assim, eu não consigo ficar... Imagina que eu vou assistir filme, não, 2 horas, sentado, sem fazer nada. Não, eu não consigo, eu escuto isso. E às vezes quando sai em amigos, assim. raramente, quando dá certo... Quando vai falar de alguma coisa, é de trabalho. Isso, acaba sendo citando sempre eu trabalho. Eu acabo não tendo outros assuntos, né? Porque eu não diversifico meus interesses. Então, eu não diversifico nenhum tipo de interesse, é só trabalho. Então, a gente não consegue falar sobre outros assuntos. Então vamos esporte? Não, não gosto. Então, filme? Não, não gosto. Então, convidado para o aniversário de criança. Tem muitas pessoas que falam, não, gente, meu aniversário de criança é muito chato. Mas por quê? Você já parou para pensar? Eu sempre sugiro essa reflexão. Quando você tem uma crença limitante, que é aquilo, não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não me serve. Sempre questiona, por que eu estou pensando isso? Né? Por que eu estou achando isso? Porque daí, quando o filho está grande, eu escuto também assim, nossa, mas meu filho vai fazer 15 anos, passou muito rápido. Por que passou muito rápido? Porque eu não curti nenhum tempo com ele. Porque a festa de aniversário era chato, o parque é chato, parquinho, eu tenho que ficar sentado só olhando o filho. Então, assim, não curtir os momentos, não se doar aos momentos, não vivenciar cada momento de verdade. Estar 100% para o filho, estar 100% para o relacionamento, para os pais. Meus pais estão idosos. Então, aproveite o tempo com eles, né? Tenha passeios, faça coisas com eles, visite, ligue, né? Então, aproveite esse tempo, né? E festa de aniversário não é chato, não, docinho. Você vai, sempre tem docinho. Eu não sei você, eu sempre que se permite levar embora, tô levando. Lucas, fica super à vontade. Salgadinho, docinho, vou levar. Como é que pode, né? Você com docinho. Mas hoje olha que eu tô em dieta. Isso que a Lauren falou sobre... Não, mas eu gostei, Lucas, eu gostei. Me identifico. Não dos doces, dos salgados. Eu gosto dos salgados. Isso que a Lauren falou, Lucas, é muito real. Assim, tipo, nossa, não, mas eu vou ficar 2 horas aqui, eu vou perder muito tempo. Em 2 horas eu consigo fazer isso e isso, né, do trabalho. E a gente vai... Tem a segunda pergunta que eu fiz para a Lauren, mas a gente vai chamar uma interação, é isso? Isso, tem até uma pergunta, mas vou segurar aqui, porque a gente volta essa pergunta. Mas o pessoal de casa está participando, está mandando mensagem, pode colocar na tela. Lembrando que se você quiser participar, perguntar... Lucas, eu não quero me identificar, mas eu quero sim fazer uma pergunta. Fique tranquilo, pode mandar anônimo, a sua interação pode aparecer aqui. Lembrando que para você participar é pelo 12 98315 0249. Já tem nossa equipe lá preparada para atender a sua solicitação, ali a sua mensagem e a gente trazer aqui para a conversa. Pode colocar na tela então a primeira participação. Vamos saber de quem está falando. A Raquel Barbosa. O tema de hoje vem justamente de encontro com a situação que passo hoje. É nóis, Sou mãe, Raquel. empresária, esposa e dar conta de tudo não é fácil. Resultados, crise de ansiedade e sentimento de impotência. Olha o desabafo aí. É bem o que a gente está falando mesmo, né? O primeiro passo, repetindo, organização, cronograma, primeira coisa, né? Outra coisa que é importante, que eu percebo também bastante, e recebo bastante isso em consultório, é essa questão das mulheres abraçarem muito. As mulheres têm essa característica do cuidar. Então, ela quer cuidar de tudo, de todos. E muitas vezes, elas reclamam assim, mas meu marido não tem iniciativa. Então, assim, eu tenho que falar tudo. E aí, eu não quero falar, ele tem que saber, ele tem que adivinhar, né? Então, delegue. Eu acho que, assim, você está se sentindo sobrecarregada? Você está achando que você não está dando conta? Delega, pede ajuda. Olha, você faz isso, vamos dividir, você cuida disso, você cuida disso. Delega, gerencie, seja gerente da tua casa. Não assuma tudo, né? E além disso também, assim, mas ele não sabe fazer do jeito que eu gosto, não fica bom do meu jeito. Então, assim, vamos diminuir essa régua? Né? Vamos relaxar? Porque daí eu não consigo relaxar, né?
A produtividade é Sim. tanta que o jeito que... Se você quer bem feito, faça você mesmo. Essa teoria sobrecarrega a gente, não pode. Então, assim, delegue. Ah, mas eu vou deixar meu marido cuidando do meu filho e aí ele não põe a roupa direita, ele não combina o tênis com a calça. Tudo bem. Isso não é relevante, mas para muitas pessoas isso vira um problema. E são pequenas gotinhas que vão pingando num copo que vai transbordar. Porque eu não vou dar conta de tudo e está tudo bem não dar conta de tudo. Então, assim, a Luana, né, que falou com a gente, ela falou, eu terceirizei algumas coisas. Não dá para fazer tudo. É humanamente impossível. Não conseguimos. A gente precisa aceitar que não dá para fazer tudo. Então, a gente tem que ir delegando algumas coisas. Trazer as pessoas para ajudar. Ter uma rede de apoio. Né? Ter rede de apoio é super importante. Um amigo, um parente, enfim, pessoas que possam compartilhar disso. Né? Isso é muito importante também. E se eu não buscar eu aceitar que eu não posso fazer tudo, estou no controle de tudo, isso já percebeu que vai causar, assim, um mal para a pessoa que está nessa situação? Isso também pode afetar com o social, com amigos, família, percebe? Isso Tudo, vai também prejudicar? Tudo. Prejudica tudo. Prejudica a minha relação com as pessoas próximas, prejudica a minha relação no trabalho. Então, às vezes eu fico irritado, fico estressado. Eu falo, nossa, mas eu queria uma promoção, eu não consegui, eu sou competente. Mas às vezes eu estou tão estressado e eu não estou percebendo. Nós temos os nossos pensamentos automáticos. E muitas vezes esses pensamentos automáticos nos fazem entender e compreender as coisas, perceber de um jeito e agir no automático, sem refletir sobre o que a gente está fazendo. Eu vou fazendo tudo muito rápido, é sempre uma pressa para resolver tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu estou fazendo. E eu tenho, às vezes, em alguns momentos também, percepções distorcidas. Eu estou enxergando as coisas com um olhar que não é realmente o que está acontecendo. Mas por quê? Pelo excesso, né? Por essa busca, essa questão de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conseguir. Então, o meu filho tem que ser o mais educado, o meu marido tem que ser o mais gentil, a minha esposa tem que ser a mais... Essa questão de tudo tem que estar sempre muito perfeito. Não vai estar e está tudo bem. A gente vai ter dias melhores e dias piores. Vai ter dia que a gente vai dar conta de tudo e falar, nossa, hoje o dia foi bom. Vai ter dia que a gente não vai estar tão bem. A gente adoece. Então, é importante lidar com as situações de uma forma um pouco mais leve. A gente precisa trazer um pouco de leveza, porque senão fica um processo muito pesado e a gente vai ficando muito sobrecarregado e adoecendo. Eu tenho que perceber, não, eu não estou dando conta de tudo, ou muitas vezes eu estou me colocando em segundo lugar e colocando outras coisas em primeiro lugar, mas a minha saúde física e mental tem que ser prioridade, porque se eu não tiver essa saúde, eu não dou conta. Nossa, isso que você falou é tão surreal, porque quando a gente acaba fazendo isso, pela rapidez e pelas coisas, é onde pega naquele outro ponto que você falou sobre achar chato um momento que você fica no parquinho com seu filho. Porque você está sempre na urgência, né? Na urgência, na emergência, que esses momentos que são mais, assim, morosos, né? Mais demorados, mais contemplativos... A calmaria, né? A calmaria, ela acaba sendo angustiante, Isso. né? E aí onde gera um efeito extremamente o contrário. Isso que você falou também sobre o tempo que passa muito rápido, né? Hoje eu vejo pessoas na idade em que os filhos já se foram e que têm essa ausência muito grande. E quando você vai olhar a história, geralmente são pessoas que trabalharam muito e porque precisaram, tá? Uma questão de necessidade, tá tudo certo. E o tempo passou e ela não conseguiu aproveitar e curtir os filhos. Então fica aí essa reflexão para você ficar matutando, né? Enquanto a gente vai para o intervalo. E se você não mandou a sua interação, então manda agora que a gente quer ler aqui o seu comentário, trazer a sua questão para a conversa. A Raquel agorinha entrou aqui também conversando com a gente. É o seguinte, conta para nós se você se sente sobrecarregada com tanta coisa para fazer, compartilhe um pouquinho da sua experiência e que a gente vai, no próximo bloco, enfim, a gente vai trazer a sua conversa aqui, tá bom? Combinado? O Entre Família volta já já. Estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho rápido que a gente só corre ali, toma uma água, volta, continua acompanhando o tema de hoje. Tá bem interessante. Muito. Mas agora, Suza, tem quadro. Hoje aqui tem o quadro, continua o Entretec. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse universo da aviação, gosto bastante. Essa questão de internet lá em cima, como isso o Fernando Jobs trouxe pra gente. E hoje vamos falar sobre energia solar, placas solares. Sabe quando você vê só na casa e realmente quem tá ali, ó, sobrando dinheiro? Parece que não, viu? Parece que você e eu, a gente consegue ter em casa. Mas quem vai falar mais sobre isso e explicar todo esse universo é o Fernando Jobs. Pode rodar. O Entretec de hoje vai falar de um item essencial para a tecnologia, que é a energia. Estou empolgado para esse vídeo, então roda a vinheta que esse vídeo vai ser eletrizante.
Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs, esse aqui é o Entretec, o quadro de tecnologia aqui do Entre Família, e hoje a gente vai falar de energia. Você já passou pela experiência aí na sua casa de ficar sem energia? Você viu como os equipamentos acabam perdendo um pouco do sentido? A televisão que não funciona, o fogão que você não consegue ligar e tem que ir atrás daquele fósforo para ligar que você não usava há tanto tempo. Esse item é tão importante e essencial para o nosso dia a dia, não é mesmo? Em tempo de crise energética, conta de luz lá nas alturas, o ideal é a gente buscar algumas alternativas de energia sustentável e renovável. E é isso que eu vou buscar no Entretec de hoje. Então, vem comigo. Ué, Jobs, a gente não vai falar sobre energia? O que o caqui tem a ver? Tudo a ver, Israel. Eu tô com esse caqui aqui porque eu tô numa exportadora de frutas e eles fizeram a adaptação de energia solar em todo esse telhado aqui. E eu vou mostrar tudo como funciona, porque aqui tem energia solar. Olha, eu amo tecnologia, mas de energia solar eu não entendo nada, por isso eu estou aqui com meu amigo Fabiano, da HCC Energia Solar, que trabalha na empresa que foi responsável pela instalação de todos os painéis solares aqui. Fabiano, quantas placas solares tem aqui em cima? Então, esse sistema aqui ele foi projetado com 182 placas solares, tá? Para uma geração de 110 mil quilowatts. 110 mil quilowatts, ele é o suficiente para abastecer todo esse galpão? Chega a sobrar energia? Então, ele foi projetado para poder abastecer esse galpão e ainda mais 5 imóveis da propriedade, né? Então, abastece a todos esses imóveis, ao galpão, e a gente ainda tem uma sobra aí de energia que ela fica como crédito para esse cliente na concessionária. Ele podendo usar aí por cerca de 60 meses esse crédito excedente. Fabiano, a gente está falando aqui de energia solar. Então quer dizer que à noite não gera energia, por isso que ele tem essa dependência da energia da concessionária. Correto, correto. O sistema ele funciona por captação de irradiação solar, né? E a irradiação solar é que faz a geração da energia. Então esse sistema ele capta, a energia ela é corrente contínua e transforma em corrente alternada, que é o que nós utilizamos aí nas residências e nos imóveis em geral. Então a gente pode afirmar que o dono desse galpão aqui, o empresário, além de empresário de cultivo das frutas, ele também cultiva energia solar. Isso aí, ele cultiva energia solar e está economizando aí desde que implantou o seu sistema, economizando muito aí e ajudando a sustentabilidade a manter o meio ambiente cada vez mais limpo. Você que está assistindo aí em casa, você já viu imagens lá em cima desses painéis que estão captando essa energia, mas Fabiano, eu quero ver aonde está o coração dessa geração de energia. Você pode mostrar lá? Vamos lá, a gente vai lá acompanhar a Célia da HCC também e ela vai apresentar o coração desse sistema. Bora lá, vamos lá. Agora eu vou conversar com a Célia, que é representante da empresa que foi responsável pela instalação de todos os painéis, de todo o sistema aqui. E a gente está aqui na frente desse equipamento aqui, né, Célia? Sim. O que é esse equipamento aqui? Esse equipamento aqui é um inversor. As placas de energia solar, elas captam a luminosidade, né, do dia e elas produzem uma corrente chamada corrente contínua. O inversor vai transformar essa corrente em corrente alternada, que é o tipo de energia que a gente usa. Então você está falando que esse equipamento ele converte para deixar a energia ideal para os equipamentos que ele utiliza nessa empresa aqui. Em residências, em fábricas, em comércios, em qualquer lugar. Célia, a gente pode falar um pouco de quanto gera de economia para quem faz esse tipo de adaptação? O que você vai pagar é como o sistema fica ligado à rede, né? A rede elétrica da concessionária. Então você vai pagar o mínimo da concessionária, mas reduz a sua conta de energia em até 95%. Então a gente pode afirmar que, não vou dizer nem em curto prazo, mas em médio, um pouquinho do longo prazo ali, esse sistema vira autossuficiente. Você investe o valor e ele se paga depois de um tempo. Exatamente. Por exemplo, na Europa, quando você faz um sistema fotovoltaico, ele vai se pagar às vezes em 15, 17 anos. Aqui no Brasil, a gente às vezes pega projeto que se paga já de imediato. Você vai fazer o investimento
e você vai pagar menos de prestação do que você paga de sua conta de energia. Entendi. Então tem essa questão pela questão do clima, né? Quando está nublado aqui, a gente então tem uma redução ou não gera energia quando está nublado? Amanhecer o dia, esteja em qualquer condição, ele gera energia. Vai gerar menos energia, mas vai gerar. Óbvio que quando tem uma luminosidade maior, uma radiação maior do Sol, vai gerar, vai ao ápice. Mas o sistema, todos os projetos são feitos compensando todos os meses do ano. Então, ele é feito baseado no seu consumo anual. Então, vai gerar de qualquer jeito. Célia, agora me surgiu uma dúvida aqui. No Nordeste gera mais energia do que no Sul do país? Com certeza, com certeza. Porque o tempo de insolação é muito maior, né? O sol nasce bem cedinho e ele se põe mais tarde. O Nordeste tem um sol para cada um, né? Então, só você colocar uma placa lá solar já está gerando energia. Inclusive, eu estou muito empolgado com esse sistema aqui. Já fico pensando em fazer umas adaptações lá na minha casa, viu? Mas como eu estou ficando sem energia aqui no meu celular, você vai ter que me emprestar uma tomadinha aí para colocar uma energia renovável aqui no meu celular. Vamos lá? Tá legal. Vamos lá, ó. Que demais, que demais. Eu não conhecia muito, eu sempre tive essa questão de querer saber um pouco mais, achava que não era possível ter em casa, porque falei, poxa, quem tem realmente tem muito dinheiro e consegue colocar em casa, mas parece que não é bem por aí não. Tanto que tem uma questão que se você está assistindo, pensa em colocar aí na sua casa, tudo, tem como você procurar a agência bancária, aquela que você já é cliente, tudo, e tentar fazer um financiamento. Eles podem te ajudar com isso e você pode ter aí também. Se você gostou, viu, quer ter mais essa experiência você mesmo, é só você conseguir fazer esse financiamento, procurar e saber mais informações. Obrigado, Jobs, pelo quadro. Esperamos uma próxima, hein? É isso aí. Agora chegou aquele momento muito legal da nossa dinâmica que você vai descobrir a partir desse momento, senhoras e senhores, se você está sendo produtivo do jeito errado, tá? Eu também quero saber como que é isso. Tem um passo a passo a ser seguido ou a não ser seguido? Vem comigo, vou chamar aqui também a nossa especialista, a Loren Almeida, nossa psicóloga, já parceira aqui do Entre Família. A gente vai chegar nesse momentinho aqui. Nós temos algumas situações, viu, Loren? E no final tem um negocinho aqui que a gente vai fazer. Bora ver se eu vou conseguir fazer funcionar tão bem essa dinâmica que a Yasmin, com muito amor e carinho, preparou pra gente. Prometo, amiga, que eu vou dar o meu melhor pra dar certo aqui no final. Você aí de casa aguarda, tá? É o seguinte, aqui a gente tem alguns passos, algumas características, na verdade, para a gente tentar identificar e saber se estou sendo produtivo do jeito errado. Aí o nosso cinegrafista mostrando para você. Vamos à primeira situação. Eu vou começar do seu lado para cá, viu, Loren? Tá. Temos aí, então, trocar atividades de lazer por trabalho. Esse, no meu ponto de vista, então, é uma característica que demonstra que eu estou sendo produtivo do jeito errado. Estou trocando atividade de lazer por trabalho. É importante a gente pensar que atividade de lazer também é produtividade. Por quê? Porque é o equilíbrio. Então, assim, eu trabalhei tantas horas. Sempre achei que, tipo assim, lazer não conta, entendeu? O lazer faz parte da produtividade. Por quê? Porque entra no que a gente falou do equilíbrio. Sim. Então, por exemplo, eu trabalhei muito. Trabalhei 40 horas, 50 horas, 60 horas na semana, enfim. Então, quando chega no final de semana e eu tenho uma atividade de lazer, e eu tenho um evento, um compromisso, um passeio, seja lá o que for, isso faz eu relaxar, faz a gente equilibrar as emoções. Então, eu vou ter aquele momento de relaxamento, de diversão, de sorrir, de dar risada, né? De ter essa leveza que a gente está falando. E aí, isso faz com que eu volte ao trabalho com muito mais produtividade, eu estou muito mais energia, eu estou de bom humor, eu estou muito mais feliz, né? Por quê? Porque eu tive esse momento bom no meu momento de lazer. Então, lazer é parte da minha produtividade. Eu preciso do lazer para equilibrar as minhas emoções e estar produtivo quando eu preciso voltar ao trabalho. Você falou sobre cronograma aqui no programa, né? Você indicaria, então, lazer ser colocado no cronograma como uma obrigatoriedade? Super, como uma necessidade. Não vamos pôr a palavra obrigatoriedade, que daí vai ficar pesada, eu vou fazer por obrigação. Não, eu tenho que fazer porque eu sei que eu necessito disso. Né? Assim como a gente fala, faça atividade física, vá ao médico regularmente, faça um check-up. Não tem essas coisas que a gente faz, né? As mulheres têm que ir ao ginecologista. Esses processos que a gente faz
Então, é colocar isso como um processo também, que é uma necessidade. Eu preciso incluir alguma coisa que eu gosto. Ter um hobby, isso é super importante, super saudável para a minha saúde mental, é incrível. Nossa, gente, já começamos a identificar um pontinho aqui de mudar o nosso olhar sobre as coisas, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente acha que lazer é tipo assim, uma perda de tempo, por um lado, né? Você poderia estar fazendo uma coisa mais incrível, lendo, estudando, sei lá, fazendo um curso. Mas entendi, Lauren, entendi seu recado. Vou pedir para você virar assim, Lauren. Isso! Ah, essa Lauren já tá sacando a ideia. Vocês vão ver o que vai virar isso aqui no final. O caos, tá, gente? Se prepare. Vamos, então, à segunda característica, que estou sendo produtivo do jeito errado. Aqui eu tenho estar o tempo inteiro ligado ao celular ou computador. E agora eu te pergunto, senhora Lauren, como que não estaríamos ligados o tempo todo ao celular se tudo funciona à base do WhatsApp? O celular, ele pode ser um melhor amigo e pode ser o pior inimigo também, né? Sim. Então, a gente não tá, em nenhum momento a gente vai colocar nada contra a tecnologia, contra a internet, porque é tudo ótimo. Tá. Todo mundo usa, a gente tem que usar mesmo, tem que saber mexer, tem que interagir. Mas mais uma vez, a questão do equilíbrio. Então, eu uso o celular para questões de trabalho, mas também acabo usando para questões pessoais. Então, tira foto, posta foto, faz story, a gente está sempre mexendo nessas coisas. Tudo bem, não tem nenhum problema, desde que eu não deixe de aproveitar os meus momentos, porque eu estou tirando foto, porque eu estou postando, porque eu estou fazendo um vídeo no Reels, porque aí a gente fica muito preso ao celular. Eu estou me divertindo, eu estou na festinha, eu estou no passeio, eu estou no piquenique, mas tiro uma foto, a gente vai postar tudo bem, mas eu tiro várias fotos. Tira foto e manda a criança tirar foto, a criança já está dançando foto assim, ó. Vem, filho, tira foto. Ai, mãe, outra foto. Mas eu quero a foto. Então, eu não estou me divertindo, eu não estou curtindo aquele momento, eu não estou me dedicando, me entregando ao momento. Né? Então, tomar cuidado com isso, porque assim, não é rapidinho, é só um momento. Peraí que eu já vou, né? Aquela coisa sempre de postergar. Então, às vezes, os casais falam muito isso também. Nossa, mas a gente sai, só fica no celular. A gente sai para jantar mexendo no celular. E aí tira foto do prato. Então, assim, vamos conversar, né? Vamos falar da gente. Chega no lugar, já perde a senha do Wi-Fi. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E aí, por exemplo, os casais que têm filhos. Ah, vale night. Vamos sair sem criança. Mas fica mandando mensagem. Tá tudo bem? Tá chorando? Não adiantou você deixar a criança com alguém para você sair sozinha com o marido. Então, a gente tem que aproveitar o momento. Ou então aproveita esse momento para poder responder coisas do trabalho, já que às vezes a criança não está por perto. Exatamente, né? Então tem um limite para as coisas, tem um horário, né? Então assim, eu trabalho com o meu celular, né? Eu também trabalho com o celular, mas tem momentos que a gente, olha, não dá, né? Sábado à noite eu saí, eu vou deixar o celular, se eu receber uma mensagem, de repente eu não vou poder responder agora, eu vou responder quando eu puder. A gente tem que ter esses limites, né? A gente tem que colocar alguns limites. Esse que é o ponto, né? Porque como a tecnologia, ela facilitou, e eu também adoro a tecnologia, mas ela também não veio com os limites. Porque antes a gente deixava tudo no trabalho, a gente ia para casa. Inclusive o telefone, né? Fixo, né? Pensa num tempo aí que tinha telefone fixo. Então a gente deixava tudo lá e ia para casa. Então tinha muito bem dividido esses limites geográficos. Agora vai tudo junto. Agora vai tudo junto. E aí quem tem que impor esses limites somos nós. E eis então a dificuldade, né? Que a gente vai abraçando coisas. Vamos virar também, Lauren? Coloca bem pertinho um do outro aí. Acho que a Lauren tá sacando, hein? Ela tá colocando bem certinho. Vamos então à terceira característica de como eu estou sendo produtivo do jeito errado. Excesso de culpa em relação ao trabalho. Eu imagino que esse excesso de culpa seja assim, de que sempre está devendo alguma coisa de alguma forma. Sim, é isso, Lauren? Como se eu sempre precisasse fazer mais, né? Como algo mais. Então, deu meu horário, por exemplo, quem trabalha em empresa. Eu acho que isso acontece bastante com quem trabalha em organizações multinacionais, por exemplo. Então, deu meu horário é 5 horas, mas tem alguma coisa que eu ainda não terminei. Aí eu fico um pouquinho mais, tal, para terminar, 5h30, e aí eu não consigo, eu vejo que aquilo vai ter uma demanda muito demorada, e eu falo, não, amanhã eu continuo. E fecho o computador e vou embora para continuar no dia seguinte. E eu vou embora com aquela culpa de, meu Deus, eu poderia ter terminado, e aí o que meu chefe vai pensar? E quando ele me perguntar amanhã, eu falo, olha, não terminei ainda, como é que eu vou dar uma justificativa? Então, esse processo todo. E com o trabalho online, isso se intensificou muito. Porque como você está na tua casa, como é que você vai fechar o computador e falar para o seu chefe, olha, acabou meu horário, eu não vou mais trabalhar? Você está na sua casa. Então, as pessoas começaram... O passar do horário, que era uma exceção, virou uma regra. Virou uma e a regra. pessoa que não passa do horário, é ela que está errada.
Porque Então, tá todo essa mundo cobrança não é saudável. A gente precisa colocar esse limite também e entender se eu estou no lugar certo, né? Rever também os meus conceitos, o lugar onde eu estou, o meu trabalho, o tipo de trabalho que eu executo, tudo isso é importante também, né? E agora quem é autônomo, que cuida do próprio trabalho, gerencia o tempo, ele tá... Ele, de certa forma, tá beneficiado, mas também tá mais lascadinho, coitado. Porque é ele que vai ter que controlar Sim. a própria cobrança de si mesmo, dos seus próprios negócios. Sim, porque quando você, por exemplo, se você é CLT, você tem um salário que todo dia vai estar lá o seu salário. Sim. Agora, quando você é autônomo, você tem que produzir para receber. Então, Sim. você ganha se você fizer. Então, a sensação que eu tenho é quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. Então, às vezes, isso também mexe com as estruturas, né? Então, não, mas se eu ficar até mais tarde, ou se eu marcar mais pessoas, ou se eu for atender um cliente, ou se eu for visitar alguém, se eu fizer no final de semana, se eu fizer no feriado, eu vou ter mais retorno. Então, eu começo a não ter nenhum limite. Então, é importante também a gente pensar, não, isso daqui, até aqui ok, daqui para frente não está saudável, não está legal. Para a gente poder organizar todo esse processo. Então, a disciplina de novo, né? Da disciplina. E a gente entra numa pauta financeira, né, minha gente? E assim a gente vai. Então, vamos colocar aqui o excesso de culpa no trabalho. E eu tenho, em quarto lugar, a característica é o seguinte: estender a jornada de trabalho com frequência. Essa é uma característica de que eu estou sendo produtivo do jeito errado. Muito, Isso né? não pode acontecer. Não. E assim, eu percebo também algumas pessoas que falam assim, eu até já tive pacientes que falaram assim, não, mas eu trouxe o notebook da empresa para trabalhar no final de semana porque em casa o relatório vai sair mais rápido. E aí na segunda, quando eu chegar lá, eu já estou mais tranquilo porque já está pronto. Aí passou o final de semana fazendo relatório. Só que assim, não é tão rápido, né? E aí, às vezes o parceiro, a parceira, ou enfim, as pessoas que moram junto, querem fazer alguma coisa, querem sair, e aí você não pode. E aí isso vira um conflito no casamento, vira um conflito com a mãe, com o pai, com o amigo, porque a pessoa nunca está disponível, ela nunca pode, ela nunca tem tempo, né? Então ela trabalha de domingo a domingo. Não dá para trabalhar de domingo a domingo. Não há ser humano que aguente trabalhar de domingo a domingo. Em algum momento o caldo vai entornar. Em algum momento você vai adoecer e aí você vai ter que parar obrigatoriamente. Aí você para muitas vezes porque você está doente, às vezes pessoas chegam até a ficar internadas. Eu sou obrigada a parar porque eu estou no hospital. Então assim, será que eu preciso deixar chegar nesse ponto? Será que eu não posso rever alguns conceitos? Mudanças pequenas, tá, Suzane? Quando a gente fala isso, não é assim, nossa, agora eu vou mudar tudo. Não, é pequenas coisas. Eu sempre falo isso, passinho de formiga, um dia de cada vez. Pequenas mudanças. Eu vou tirando algumas coisas, vou mudando algumas coisas para ir conseguindo uma mudança maior. Isso é muito verdade, porque são raras as situações em que uma grande mudança acaba com tudo. Geralmente são aquelas pequenas raposinhas que vai acabando com a vinha toda. Então vamos colocar aqui, estender a jornada de trabalho. E tenho aqui por último, a última característica para você identificar se você está sendo produtivo do jeito errado. Sentir-se exausto constantemente. Essa é uma realidade da grande maioria, tá? Sim. Então a gente percebe muitas vezes também que a pessoa vai ficando exausta e aí ela tem, a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, que acontece muito. A hora que deita para dormir, todos os pensamentos vêm. E aí eu começo a falar, nossa, o que eu tenho que fazer amanhã, eu não fiz isso, eu não fiz, e aí fica pensando em tudo isso. Então assim, uma dica. Tenha um caderninho do lado da cama. A hora que você deita para dormir e começa a pensar em tudo, anota tudo que você está pensando, fecha o caderninho, põe ali e fala, bom, tá tudo anotado, amanhã quando eu acordar eu vou olhar. Muitas vezes isso ajuda a minimizar um pouquinho dessa ansiedade de que, nossa, e se eu esquecer disso amanhã? E se eu acordar amanhã e não lembrar? E aquilo que eu não anotei na minha agenda? Então você anota ali, senão você vai levantar, não mexe no celular. Papel. Anota no papel, né? Olha, isso. Guarda bonitinho ali e aí depois você vai olhar e vai ver o que isso eu fiz, isso eu não fiz, ou isso está faltando, entendeu? Então é importante a gente criar alguns mecanismos, né? Ter uma certa rotina. A rotina também ajuda na questão da exaustão. Incluir na rotina os processos. Atividade física, caminhada, aquele momentinho que você para, né? Então eu almocei, eu vou ficar aqui 10, 15 minutos sem fazer nada. Então ter esse processo de, não, vou almoçar em 20 minutos que eu tenho que voltar. Isso é péssimo, gente. Horário de almoço é horário de almoço. Vamos trabalhar o horário de almoço. Vamos trabalhar esse horário de almoço, minha Para almoçar e descansar, não para trabalhar. Não para trabalhar, viu, gente? Esse lance da disciplina, que você falou que a disciplina liberta mais do que prende, né? É uma coisa que a gente pode repensar aqui na nossa cabeça. Olha só, eu tenho aqui este senhorzinho que ele tá exausto, esse homem. Sofrido, cansado, todo triste, porque é uma pessoa que carrega todas essas 5 características de uma pessoa que tem produtividade tóxica.
E o que vai acontecer, então? Deixa eu colocar ele aqui mais perto dos problemas dele. Bora ver. Bora ver, agora é a hora, gente. Aqui temos as 5 características que a gente passou com você da pessoa que realmente está tendo produtividade do jeito errado, que seria a produtividade tóxica, né? Trocar atividade de lazer por trabalho, se sentir sempre cansado, estar o tempo todo no celular, fazer muita hora extra, trabalhar além da conta com certa constância. O que acontece com essa pessoa? É isso. Simplesmente o mundo desmorona, né, Lauren? Pode chegar aqui mais perto. Ela vai carregando o mundo nas pastor, costas, né? ficou com medo de Vai que cai, né? Eu não quero ficar com a culpa. E essa pessoa carregou esse mundo todo nas costas e foi esmagada pelos problemas. E é onde vem aquela situação que você colocou de estafe. E a pessoa vai acabar ficando doente. Isso, é a sobrecarga, né? É a sobrecarga. A gente vai entendendo que essa sobrecarga, eu vou carregando tudo, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que ser bom em tudo, né? Ser assertivo em tudo, ser bom em tudo, ser o melhor em tudo que eu faço, dar conta de todas as coisas, não aceita ajuda, não pede ajuda. Pedir ajuda é saudável. Peça ajuda, né? Demonstre que você precisa de ajuda. Converse, dialogue, converse com seus parceiros de trabalho, em casa. O que a gente pode fazer para dividir, né? Para a gente poder fazer uma parceria, uma divisão de tarefas. Isso é importante. E você acha que em algum momento a gente tem que considerar a possibilidade de tirar coisas da lista? Com certeza, com toda certeza. Às vezes eu estou fazendo coisas que eu falo, nossa, se você parar para refletir, porque a gente não para para refletir, o pensamento automático, percepção distorcida, eu vou fazendo. Se eu parar, espera só um pouquinho, vou fazer uma reflexão. Pensar em tudo, eu falo, nossa, por que eu estou fazendo isso ainda? Fazer sentido não faz mais, mas a gente cria hábitos. A gente cria maus hábitos. Maus hábitos. É o seguinte, adorei essa dinâmica aqui, a gente deu esse exemplo, né? Essa brincadeira do mundo desmoronar em cima ali do nosso bonequinho, mas é isso mesmo que acontece. Chega num processo de estafe e que às vezes é muito difícil você recuperar aquela saúde. Então fica aí a reflexão para a gente pensar com muito carinho sobre a nossa saúde mental, mas física também, porque tudo está muito ligado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta tem a sua interação aqui no Entre Família, tá bom? Se você não mandou ainda, pode mandar. E a perguntinha do dia é, você se sente muito sobrecarregada com tanta coisa para fazer? Manda aqui pra gente, tá bom? O Entre Família volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Muito bom saber que você está aí do outro lado também acompanhando o programa e também participando, porque eu sei que já tem interação chegando para o pessoal participando. Você continue mandando mensagem. O número tá vou até falar de novo, o número é o 12-98315-0249. Continue mandando a sua participação, a sua pergunta. A gente traz aqui para a conversa, para a gente saber e aprender um pouco mais. Eles estavam conversando ali durante a dinâmica, eu querendo participar, mas era o momentinho da dinâmica ali, querendo fazer umas perguntas. Daqui a pouco eu vou chegar lá e fazer as perguntas. Tem pergunta que não para, tem pergunta que quer saciar, quer saber realmente a resposta de tudo. Eu sou muito assim, eu acredito que você também possa ser assim. E tem algumas perguntas difíceis de responder. Por exemplo, chegar alguém para você, Deus existe? Devo ou não confiar na Bíblia? Como é que você responde uma dessa? Pode até ser que essa seja a sua pergunta e você ainda não encontrou a resposta. Eu tenho aqui um guia de estudo, aqui a Procura da Verdade, queria mostrar para vocês aqui na câmera. Esse é um guia de estudo que você consegue encontrar essas respostas, é super bem ilustrado. Por exemplo, aqui, eu vou até abrir novamente aqui para você, já tem de cara essa pergunta aqui. E aí, Deus existe? Nela você consegue acompanhar, ler e encontrar as respostas. E o mais importante, encontrar na Bíblia essas respostas. Lucas, como é que eu faço para ter esse guia de estudo aqui na minha casa? Tá vendo aí, super bonito, super ilustrado aqui, mas como é que faz para chegar aí do outro lado até você? É muito simples, eu peço para você ligar para a gente pelo 12-21-27-3121, ou então, se você quiser mandar pelo WhatsApp, achar mais fácil ou não, também está super à vontade. É o 12-98244-4449, o número dos dois aqui, dos dois telefones, está aqui na tela, tem uma equipe esperando a sua ligação. Você vai falar, eu estava assistindo o Entre Família e eu vi o guia de estudos, né, a Procura da Verdade, me interessei, quero saber um pouco mais sobre essas tais perguntas. Aliás, eu quero realmente saber as respostas e ela vai chegar até você sem custo nenhum, pessoal, sem custo nenhum. Essa aqui está comigo, é minha, mas ela pode chegar aí do outro lado para você. Então, só lembrando, é só você ligar para a gente, vai ter um pessoal esperando sua ligação pelo 12-21-27-3121 ou, se sentir mais à vontade, quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp, falar que está assistindo o programa e se interessou, também 12-98244-4449. Estamos esperando a sua ligação e a sua mensagem.
Agora também tenho perguntas para fazer para continuar a conversa. Eu vou até deixar você já fazer essa pergunta que ficou guardadinha. Vocês estavam ali conversando sobre a dinâmica, tudo foram aparecendo perguntas. Eu falei, quero participar, já quero me intrometer. Mas eu respeitei o momento. Eu tô sentindo uma certa identificação sua com este tema, senhor Lucas Nascimento. Já romantizei muito esse tema de hoje, viu? É. Então, algumas coisas, tanto que a gente viu na dinâmica ali, acabou pegando bastante. Falei, acho que eu já passei por isso. Outros temas, não. Já consegui, logicamente, entender um pouco mais, fui a fundo, procurei especialista e entendi que algumas coisas realmente estavam fora do normal. Ainda bem, tudo certo por agora, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Eu acho muito legal a gente trazer, porque pode ser que tenha gente passando por isso. Porque no momento que eu passei por isso, até abrindo o coração aqui, eu achava normal, romantizava. Falei, não, poxa, que legal, tô trabalhando até mais tarde, fazendo demais. Acho que eu tô dando conta do recado. Queria mostrar trabalho, aí que tá, queria mostrar. E realmente adoeci com isso. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: a pessoa que está assistindo identificou esses sinais, tanto na dinâmica, o que a gente acabou já trazendo aqui durante a conversa. Poxa, quero mudar, eu consigo fazer isso, procurar, quem sabe ajuda, tentar identificar se eu estou realmente não, eu consigo sair de romantizar tudo isso, de ser tóxico com a minha produção? É possível? Sim. Com certeza é possível e é importante, é necessário, né? Acho que a ajuda de especialista sempre vai ser o essencial, o ideal. Então, você procurar alguém, um profissional, né? Um psicólogo, uma psicóloga, enfim, que possa te ouvir, né? Que possa te ouvir sem julgamentos, que possa te ouvir sem opiniões e sim com reflexões. Acho que o importante nesse processo é fazer reflexões. Identifiquei que eu não estou dando conta, identifiquei que eu estou, né, exausto, que eu estou cansado, que eu não estou dando conta, que eu estou tendo problemas, estou tendo consequências, né? Porque todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Então, quando você procura um especialista, você vai refletir sobre aquilo que você está fazendo. Porque no dia a dia a gente acaba não fazendo. Ninguém fala, peraí, vou sentar um pouquinho, vou fazer uma reflexão aqui. A gente não tem esse hábito. Seria ótimo. Que tempo. Mas não temos, né? Então, às vezes, neste processo terapêutico, você vai ter esse tempo para você. É um tempo só seu, né? Em que você fala do que você está sentindo, você explica, você desabafa, você traz o que está te incomodando. E aí, dentro desse processo, você vai ter algumas possibilidades de reflexões, de você repensar e ressignificar. Tudo é possível de ressignificar. Então, eu posso dar outro sentido. E todos nós temos as nossas crenças limitantes. A gente aprende coisas ao longo da nossa vivência, a gente aprende através de ensinamentos mesmo, através de exemplos, de vivências, e a gente vai acreditando naquilo. Aquilo fica muito forte, enraizado, fica um pensamento cristalizado. E eu preciso pensar sobre isso para poder quebrar esses paradigmas. Falar, nossa, mas será que é isso mesmo? Muitas vezes isso veio de alguma educação que eu tive no passado. E assim, ninguém está ali para identificar vilões, não é isso. Mas de repente eu vou identificar situações que não fazem sentido para mim. E que eu preciso ressignificar. Nossa, realmente eu acreditava que era assim, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Eu posso ser produtivo de outra maneira, eu posso procurar outras formas, trabalhar esse manejo, né? Técnicas e habilidades sociais, habilidades de relacionamento, isso ajuda muito, muito. É super possível. Aprender a relaxar também. Nossa, muito legal que você colocou, Laura. A gente traz muita coisa, né, com a gente, dessas crenças limitantes, de criação, enfim. Muito. E o mundo mudou, né, modernizou, e a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Vamos chamar você aqui para a conversa? Quem está chegando agora? Tcharam! É a Jacira. Jacira, boa tarde para você, querida. Que bom que você está com a gente. Ela diz, eu tive uma crise de ansiedade hoje mesmo. Hoje mesmo, olha só, Lauren. Parece que vocês estão contando a minha história. Ô, Jacira, a gente te entende, tá? A gente está aqui também nessas angústias da vida. Eu não consegui sair hoje de casa porque estou sobrecarregada, mas muitas coisas não dependem de mim. Preciso entender isso. Olha só, Lori, vamos destacar algumas coisas, né? O fato dela sofrer com essa crise de ansiedade hoje doeu meu coração aqui por você, Jacira, mas que bom que você está ligadinha no Entre Família, aqui com a gente. Quem sabe não desperta alguma coisa bem legal aí sobre o que você fazer. Que bom que a sua pergunta foi contemplada aqui. Ela disse que se paralisou, ficou paralisada, não conseguiu sair de casa porque sentiu o peso, né? Sobrecarregadíssima. E tem coisas que não dependem dela, então ela deve estar esperando, né, por outras pessoas que talvez não resolvam a situação. Como que ela faz? Como que ela se entende nessa situação dela? Então, a gente tem que entender algumas coisas. Então, assim, a crise de ansiedade, ela é bem comum. Só que, às vezes, a crise de ansiedade, ela pode exceder.
Então, quando ela entra num processo muito excessivo, ela pode até migrar para uma crise de pânico, por exemplo, né? Que é a ansiedade que eu não estou dando conta. Alguns processos, a gente tem que entender que alguns processos não são só emocionais, tá? Eles não são só psicológicos. Alguns processos, eles são psiquiátricos. Então, o nosso cérebro, ele precisa produzir as substâncias adequadas para que ele tenha um bom funcionamento. Ele é um órgão, como qualquer outro. Então, às vezes, em alguns momentos, a gente não está dando conta de algumas coisas, porque realmente a gente está tendo uma deficiência dessas produções, o seu cérebro não está tendo um funcionamento adequado. Então, a gente também precisa entender que, em alguns momentos, a gente precisa de uma intervenção médica. A gente também pode precisar de uma intervenção medicamentosa em alguns casos. Então, eu tenho que identificar até que ponto eu estou tendo isso com uma certa frequência, com uma intensidade muito grande, até que ponto isso está limitando a minha vida, eu estou deixando de fazer coisas, eu estou abandonando coisas, porque eu estou tendo uma sobrecarga que eu não dou conta. As reflexões já não conseguem mais conter. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Então, muitas vezes, quando você vai para uma terapia, nesse processo a gente consegue identificar, olha, realmente a gente vai precisar também de um apoio médico, a gente vai precisar caminhar junto. E é importante, eu quero aproveitar esse momento para ressaltar, gente, entendam, tratamento médico, tratamento medicamentoso não é para sempre, é um período, porém, ele tem começo, meio e fim. As pessoas não podem abandonar no meio do caminho. Às vezes acontece isso, né? Eu comecei o processo, aí passa um período, eu estou bem. Não estou bem, não preciso mais, e eu me dou alta. E isso é muito perigoso, porque você fica bem por um período, e aí quando você se percebe recaindo, você pode recair até pior. Mas não é porque, eu sou dependente do remédio, não. É porque eu não fiz o tratamento de uma forma adequada. Ele tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que entender o meu processo. Eu tenho que me comprometer com o meu processo. Então, isso é muito importante. Esse processo, ele é um processo contínuo. Então, eu tenho que fazer todo o processo de avaliação, de acompanhamento, porque é possível, sim, fazer um tratamento, um acompanhamento por um período e depois você vai ter alta. Tanto do médico quanto da terapia, né? Então, é possível, mas precisa ter um trabalho muito de comprometimento. Entendi. Nossa, é muito boa essa sua colocação. Lauren, o nosso tempo aqui está acabando. A Jacira comentou alguma coisa sobre depender dos outros. Essa é uma longa história que daria um outro debate aqui, viu, Jacira, inclusive. Mas não tem como a gente esperar pelo outro, né? Infelizmente, se a gente trabalha com essa expectativa, a gente acaba adoecendo. A gente corre risco de frustração, né? Porque eu não tenho como controlar as atitudes, o comportamento, os pensamentos do outro, né? Então, eu tenho que trabalhar o que eu consigo trabalhar comigo, eu comigo mesmo. Porque quando eu fico esperando nessa expectativa de que o outro faça, o outro mude, o outro me reconheça, o outro perceba, o outro entrega a gente coisas. não tem como controlar isso, a gente não vai ter como administrar isso de uma forma saudável. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Eu tenho que cuidar de mim. Como eu estou lidando com esse outro, talvez, ou como eu estou lidando com as minhas emoções diante dessa situação. Será que eu posso repensar, ressignificar, né? Isso é importante. Lauren, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Foi muito legal discutir esse assunto aqui, né, Lucas? Foi muito tempo, voou. Foi muito bom trazer esse tema, de poder conversar, entender realmente um pouco mais e até mesmo levar um alerta para o pessoal de casa sobre esse tema. Obrigado por você mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi ótimo. Super de casa, realmente. A gente se sente muito à vontade. Obrigado, viu? Obrigada. Está passando aqui nesse momento o Instagram da Lauren. Se você tiver alguma questão, pode abordá-la lá no direct, tá? Mandando uma mensagem com a sua dúvida, @almeida.laurenpsicóloga, lá no Instagram, tá bom? Ela vai estar disponível para você. E é o seguinte, minha gente, continue ligadinho aqui na Novo Tempo. Logo a seguir vem o Vida e Saúde, hoje falando sobre saúde da mulher. Que tema super legal. Teru, boa tarde. Boa tarde, Suzaene. Boa tarde para todo mundo aí que acompanha o Entre Famílias. Sim, vamos falar sobre a saúde da mulher, que parece ter fugido do consultório, fugido dos exames de rotina, justamente por causa ou durante a pandemia da Covid-19, né? Então, vamos aqui falar sobre quais são os exames que não devem ser deixados de lado jamais, como é que eles funcionam, o que a gente pode esperar desses exames, o que eles podem guiar os profissionais de saúde. Ainda tem papo sério aqui com o Claramente de hoje, falando por que será que as mulheres têm mais Alzheimer do que os homens. E a nossa receita é uma deliciosa Caesar Salad. Olha, quase que engasguei aqui, é Caesar Salad. Nossa. A Arlete caprichou. Olha só. Não, o nome é chique, a salada é chique, é tudo chique. Mas gostoso. é simples, só que é requintada. Merece, né? Salada precisa vestir uma roupa bonita de vez em quando também, né? Chama atenção, né, Teru? Exato.
O prato tem que estar bom também para os olhos. É isso aí. É ótimo. Vou ficar de olho que eu tô numa dietinha, preciso comer bastante salada, viu? Vou ficar de olho, vou dar até uma passadinha ali. Passa, vem pra cá, Lucas. Beijo, até mais, Peru, gente. obrigado, tchau, tchau. Beijo. Chegando aí quase ao final do programa, mas lembrando, pessoal, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais Entre Família para você, a partir de 2h30 da tarde. Essa semana trazendo assuntos bastante interessantes, complexos, contraditórios. Amanhã, teleofobia, que é o medo do futuro, Lucas. Será que tem medo de fazer planos para o futuro, ficar pensando só no agora? Será que eu vou fazer planos? Uma casa nova, algum plano? Será que tá amarrado? Aí não vou, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu fui pra rua, conversei com uma galera sobre isso daí, o pessoal respondeu. Ainda me alertaram, eu gosto realmente de fazer planos. Não, eu tenho medo. Enfim, opiniões diferentes, a gente vai trazer para cá, vai conversar, vai pra rua. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Por isso, não pode perder amanhã Teleofobia aqui no Entre Família. É isso sim, minha gente. Vamos começar entendendo, né, até que ponto é saudável a gente ter medo do futuro, até que ponto não. É tudo amanhã, a partir de 2h30 da tarde. A gente espera por você. Não perde não, tá? Estaremos aqui ao vivo. Tá de olho, Beijos, hein? bom restante de dia pra você aí, tá? Beijo, tchau, tchau, até mais, hein?